Olá, eu me chamo Josi Carvalho, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conte-me Tudo, não me esconda nada. Continuando na campanha do Agosto Lilás, hoje contaremos mais uma história de feminicídio que impactou a cidade de Santa Cruz. Na madrugada de 10 de outubro de 2003, a jovem Joyce Geise da Silva Borges foi brutalmente assassinada com um tiro na cabeça pelo seu companheiro na época. O caso ficou engavetado por muitos anos e sem um desfecho. A família, desesperançada, procurou o Dr. Tiago Joffre na esperança de que, finalmente, o assassino fosse a julgamento. O julgamento aconteceu em 2011, 8 anos após o crime, e durou cerca de 26 horas ininterruptas, onde a acusação teve sua tese comprovada e o assassino de Joyce foi condenado. E hoje, em mais um episódio do nosso podcast, quem vai conversar com a gente e contar tudo sobre este caso que causa comoção até hoje em toda a população santacruzense é o advogado da família de Joyce. Seja muito bem-vindo, Dr. Tiago Joffre. Obrigado, é sempre uma satisfação estar com vocês, embora o tema seja bem impactante. Num mês tão relevante quanto o que a gente está vivendo, que é um mês dedicado ao combate da violência doméstica. Mas vamos tentar contribuir no que a gente puder. Vamos, com certeza nosso papo vai alertar muitas vítimas que provavelmente estejam passando por relacionamentos abusivos. Mas vamos do início. Doutor Tiago, senhor advogado da família, provavelmente tem muitas informações acerca do caso. Aquilo que a família tinha conhecimento. A família sabia que Joyce vivia um relacionamento abusivo? Ah, sim. A família não só sabia que existia um relacionamento abusivo entre ela e o acusado, como tentou evitar de todas as maneiras, Josi. Nos últimos dias, os dias que antecederam ao crime, parece que aquele sentimento de pai, de mãe, que alguma coisa de errado fosse acontecer, eu acho que permeava a cabeça e os corações daquela família. Porque eu me recordo de um detalhe importante, que ela foi, pouco a pouco, sendo retirada do convívio familiar. Quanto tempo durou o relacionamento? Foi um relacionamento rápido, pouco mais de um ano. O relacionamento era tão abusivo que ele chegou a comprar um walkie-talkie, né, um rádio amador, para poder monitorar onde ela estava, né? Lembrando Nossa. Que a gente está falando de 2003, então era um período onde a gente não tinha celulares com tanta tecnologia tão avançada e tal. Então ele ficava monitorando ela com walkie-talkie. Outra coisa interessante em relação a esse ponto da família é que ele proibiu ela de se comunicar com a própria família. Então nos últimos dias a comunicação dela com a família era através de bilhetes. Nossa. A casa onde ela morava com o acusado e a casa dos pais dela ficavam na distância assim de 300 metros, 400 metros no máximo. E ainda assim, ela não tinha contato com a família, né? Mandava bilhetes para o irmão, mandava bilhetes para a mãe, deixava na caixa de correio e eles só podiam responder a ela da mesma forma. Foi aquele relacionamento daquelas paixões avassaladoras que logo foram morar juntos? Sim, existia em torno do acusado, assim, um glamour, né? Aquele cara rico, bonito, que chega numa cidade do interior e que atrai todas as meninas da localidade e que já tinha um histórico de muito namorador, de muito conquistador, de muito Dom Juan. E, infelizmente, para nossa saudosa e querida Joyce, ela se apaixonou perdidamente por ele. Como era o comportamento de Joyce? Como é que ela era? Me sinto à vontade para falar de Joyce enquanto pessoa, não num caso processual, porque eu tive a oportunidade de conviver com ela, né? Joyce era encantadora, era uma pessoa maravilhosa. Me recordo que ela morava ali muito próximo da igreja evangélica, onde na época eu frequentava, né? Praticamente vizinha. E, vez por outra, ela estava lá na igreja também, participava de reuniões dos adolescentes, dos jovens e tal. Sempre muito solícita, sempre muito agradável, sempre com alto astral. Não era uma pessoa introspectiva, muito pelo contrário. Ela reproduzia a alegria por onde chegava, né? Joyce sempre teve esse comportamento muito dedicado aos amigos,
É uma coisa importante ser registrada. Ela era amigo dos amigos. Então, eu também, como amigo dela, também fui vítima disso. Eu também sofri com isso. Eu também me emociono quando eu lembro disso. E foi um dos primeiros desafios que eu tive, nesse caso, foi tentar separar o pessoal do profissional. Foi um grande desafio para um advogado que estava começando uma carreira. E a gente imaginar que a mãe, por exemplo, dias antes do crime, os pais resolveram retirar ela às pressas de Santa Cruz. Mandaram ela morar com parentes. Existiu algum fato de agressão antes do crime, algo assim do tipo? Sim, os vizinhos, né, eventualmente denunciavam que escutavam gritos, escutavam choro, ela aparecia em casa com manchas no corpo, começava a usar roupas que poderiam esconder os locais onde ela tinha hematomas no corpo, roupas que não era comum ela usar, né, roupas que cobriam os hematomas. Usava óculos para se preservar dos familiares, dos falatórios, né? Porque tinha sido agredida. Fora o histórico propriamente do acusado, né? Ele tinha um histórico assim de comportamento agressivo, com outras namoradas, inclusive anteriores a essa. Então era recorrente esse tipo de abuso nos relacionamentos por parte dele. Sim, o que ficou comprovado dentro do processo que era comum sim, isso daí. Eu quero só retomar a questão que você me perguntou antes, se a família sabia, né? Tanto a família sabia, como pressentia que algo de muito grave ia acontecer. Porque retiraram ela de casa, né? Escondido dele, eles compraram uma passagem de avião, a família se cotizou, numa época onde passagem de avião era muito caro, era difícil. A família se cotizou e mandou a Joyce ir morar com uma tia, um parente deles na cidade do Rio de Janeiro. E sem que ele soubesse do endereço, ela mudou de telefone. E aí, por algum motivo que a gente não sabe ainda explicar, ele conseguiu localizar o número de telefone dela no Rio de Janeiro. E aí ela chegou a viajar? Ela foi pro Rio de Janeiro. Ela passou lá cerca de 3 ou 4 dias, salvo o melhor juízo. E ele conseguiu localizar o contato dela, ligou para ela e convenceu ela a voltar. 3 dias depois ela foi assassinada. Dr. Tiago Joffre, geralmente as mulheres que são vítimas de relacionamentos tóxicos, abusivos, elas sempre passam por um ciclo, né, de vários tipos de violência, começando com a psicológica, patrimonial, agressão física. Infelizmente, algumas chegam ao final desse ciclo no feminicídio. Essa parte que quando ele convence ela a voltar, você acha que ela era pressionada psicologicamente? Sim, existe um entendimento da família que a única coisa que poderia ter feito ela voltar seria ameaças dele em relação à própria família. Então, nessa fase do relacionamento, ela efetivamente já sabia quem ele era. Já sabia do que ele era capaz. Né? Já sabia que ele era uma pessoa violenta, que andava armado, mesmo sem ter porte de arma, mesmo sem ter uma arma efetivamente registrada. Era alguém que guardava uma quantidade farta de munição em casa, né? Sabe Deus por quê, nem para quê. A atividade dele não denotava isso, né? Ele era um dentista, um cirurgião dentista. Então, por esse fato, as pessoas geralmente o protegiam no sentido de não acreditar que ela passasse por isso. Você acha que ela chegou em algum momento de compartilhar esse tipo de abuso que ela sofria, psicológica, de agressões físicas, e as pessoas chegaram a colocá-la em descrédito ao ponto dela ter alguma doença psicossomática ou não? Não chegou a esse ponto dela desenvolver? Eu acredito que não. Agora é importante a gente fazer uma cronologia exata dos fatos e fazer uma reflexão importante, que a gente está falando de 20 anos atrás. Né? O crime aconteceu em 2003. Vai fazer 20 anos agora em outubro. Uhum. Então, há 20 anos atrás, esse combate à violência contra a mulher, essa aceitação maior da sociedade, inclusive o abraço da sociedade a essas mulheres que são vítimas não era exatamente igual ao que a gente tem hoje. E hoje a gente ainda vive uma luta, né? Imagina 20 anos atrás. A gente ainda vive uma luta. Então,
tinha muito pouco rede de apoio para as mulheres que passassem por isso. Mas a relação foi muito rápida, como eu te disse, né? Assim, eles passaram um período razoável de namoro, mas o período em que eles ficaram convivendo mesmo dentro da mesma casa foi muito pouco tempo. Porque logo ela percebeu que se tratava de uma situação muito perigosa para a vida dela e para a família dela. Então, infelizmente, não houve tempo suficiente para que a gente pudesse evitar essa barbaridade. E o fatídico dia do crime? Josi Carvalho. Como eu te disse, ela tinha voltado do Rio de Janeiro e tinha ido direto para a casa dele. A família ficou sabendo que ela tinha voltado do Rio de Janeiro por terceiros, pela parente lá do Rio de Janeiro. E aí, ela escreveu alguns bilhetes para os familiares, dando a entender que ia resolver a situação, né? Isso é o que eu acredito, não são fatos que fique registrado. O que eu acredito é que ela voltou do Rio de Janeiro com a certeza de que iria dar um ponto final na relação. Ia resolver. Quer dar um ponto final na relação e seguir a vida dela. E ela não teve tempo para isso. Inclusive, acredita-se que esse tenha sido o motivo real do assassinato. Ele não aceitou esse ponto final na relação. Ele não aceitou. Vamos pro intervalo? Vamos tomar uma água e a gente volta já. Apoio Risa Edutec, educação financeira e tecnologia do ensino. Aprenda a maneira correta de investir. Patroas Plus Chic, a loja onde as mulheres plus size podem se vestir como quiserem. E Maré Móveis, 18 lojas sendo incomparável, sendo Maré. Voltamos com o seu podcast Conte-me Tudo, Não Me Esconda Nada, que hoje está recebendo o Dr. Tiago Jofre. A gente está contando a história de Joyce, vítima de feminicídio aqui em Santa Cruz. Doutor, a gente parou falando sobre a noite do crime, que com certeza parou Santa Cruz. O crime aconteceu na madrugada do dia 9 para o dia 10 de outubro e houve uma simulação de uma tentativa de socorro, né, por parte do acusado. Depois de uma acalorada discussão dentro da casa onde eles moravam, funcionava uma clínica odontológica na parte de baixo. Era a clínica dele? Sim, era a clínica dele e ela trabalhava como atendente dele, né? A clínica funcionava na parte de baixo e na parte do primeiro andar era onde eles moravam. Um pequeno sobrado de sala, um quarto, um banheiro, tal. E a versão contada por ele, pela defesa, é de que após uma discussão comum, ela correu pro banheiro, pegou a arma dele, correu pro banheiro, trancou-se no banheiro e depois ele ouviu um disparo de arma de fogo. A partir daí ele foi até o banheiro, começou a bater na porta e ela não respondeu. Aí ele teve que arrombar a porta e aí se deparou com o corpo dela já sangrando bastante numa banheira do banheiro. Até alguma testemunha? Não. Tem um vigia que relatou, a partir do inquérito policial, ele não foi ouvido em sede de júri, mas relatou no inquérito policial que tinha escutado gritos, pancadas e que depois tinha escutado um disparo de arma de fogo. Mas somente isso. Ele deu a narrativa do suicídio e encaminhou para o hospital, pelo menos? Eu não sei se o que aconteceu a gente pode classificar como encaminhar. Porque a perícia concluiu que a Joyce ela foi arrastada por todo o apartamento. Ela foi arrastada pelas escadas. Né? E ela não foi socorrida. Ela foi arrastada, literalmente. Literalmente. Ele disse que na tentativa de socorrer ela, ele tentou pegar ela de qualquer jeito e como era muito sangue, escorregava, não tinha aderência e tinha dificuldade para descer pelas escadas, e aí ele alega que colocou... Ele arrastou... Qual era a estatura, mais ou menos, de Joyce? Ela tinha algo em torno de 1,70 m. E ele?
Ele bem mais alto, 1,85 m. E ele não conseguiu carregar. Não conseguiu, era um homem forte, saudável. E arrastou Joyce. Ele arrastou Joyce. Ele alega na defesa dele que ele colocou os 2 braços dela por sobre o dele, ela de costas para ele, e que puxou ela. Então ele disse que ela arrastou sim, mas só os pés. Ocorre que a perícia encontrou muitos fios de cabelo nessa mancha hemática deixada no sobrado, fios de cabelo dela junto com sangue de arrasto. Então, o que denota que ela não foi arrastada pelos braços, né? Ela foi arrastada pelo pé, né? A cabeça dela batendo nos degraus da escada. É uma cena, assim, terrível. Uma cena chocante para qualquer profissional já acostumado com isso. De uma pessoa que amava. Sim, uma pessoa que amava. Tratou como se fosse um animal qualquer. Abatido. Houve um recurso e um dos ministros, salvo engano, o ministro Marco Aurélio do STF, no voto dele, ele fala isso textualmente, que a vítima foi arrastada como um cabrito. Então ele colocou ela no automóvel dele, que era uma caminhonete S10 vermelha, colocou ela no automóvel, né, jogada no banco de trás e levou até o hospital regional daqui de Santa Cruz, em Desabalada Carreira, né? Existe um intervalo de tempo entre a provável hora morte, que foi atestada já no hospital regional, ela já chegou sem vida no hospital regional, e a hora que ele socorreu ela. Existe um intervalo aí de 15 minutos. De 15 minutos. Então, significa que entre a hora que houve o disparo, que matou ela instantaneamente, e a hora que ele deu a entrada no hospital, tem um intervalo de 15 minutos. Nós estamos falando de uma Santa Cruz de 20 anos atrás, de uma distância para percorrer de 4, 5 quilômetros. Em alta velocidade? Em alta velocidade a 1h da manhã. Então, sem trânsito. Você faria um percurso como esse facilmente em 5 minutos. Tem 10 minutos de delay aí que ele não conseguiu explicar. Seria para cena do crime? Provavelmente. Logo após a chegada da Joyce no hospital, ele entrou em contato com a família? Não, ele nunca mais entrou em contato com a família. O que ele fez após constatar que Joyce estava morta? Existe um fato interessante, que quando ele chegou no hospital e aquela cena dele gritando, socorra, Joyce se matou, e os policiais que estavam de plantão no hospital, né, eles disseram que era interessante porque ele repetia seguidamente, ela se matou, meu amor se matou, ela se matou. E os policiais chegaram, né, porque o médico constatou que era um disparo de arma de fogo, então isso é uma morte violenta, a polícia tem interesse nisso. Então os policiais se aproximaram e quiseram entender o que é que está acontecendo e tal. E ele parte para cima de um dos policiais, tenta retirar a arma do policial do couro, dizendo, eu vou me matar. Tô numa cena, tô num teatro. Todo um teatro, né? É tanto que esse suicídio não ocorreu depois, né? Muito pelo contrário. Durante o período que o processo teve tramitação, ele teve tempo para tocar a vida dele, ele teve tempo para se especializar na área dele e ele teve tempo para terminar o curso de Direito e passar na prova da OAB. Quando o doutor Tiago Joffre é inserido nessa história? 2003 foi o ano que eu entrei na faculdade. Então, eu estava iniciando o curso de Direito e o crime tinha acontecido. E eu, como disse para você, acompanhei isso como todos os amigos, como todas as pessoas que vão nos assistir, como os familiares, como a cidade que se comoveu, houveram passeatas aqui, e isso me mobilizou, desde sempre. Eu me recordo que anualmente se fazia um pedido de justiça. Sempre que o crime fazia aniversário, se fazia um pedido de justiça. Seria algo do tipo assim, mais um ano e a gente não tem justiça pelo caso de Joyce. Porque o processo simplesmente ficou engavetado no Tribunal de Justiça, injustificadamente, por anos.
Mas as pessoas, elas viam a narrativa do suicídio ou já acreditavam que ela tinha sido assassinada pelo companheiro? A única pessoa que acreditava na tese de suicídio era ele, os advogados dele e o perito criminal de renome nacional e internacional que ele contratou para fazer uma reprodução simulada e comprovar por A mais B que havia sido um suicídio. Esse médico é um médico famosíssimo, trabalhou em crimes emblemáticos do Brasil, como como PC Farias, dentre outros. É professor da universidade, autor de diversos livros do tipo. Um excelente profissional, excelente professor. Tive a honra, inclusive, de fazer alguns cursos com ele, de ler os livros dele, Dr. Espíndola. E ele foi contratado para fazer uma reprodução simulada desse crime. Do suicídio. Do suicídio. A narrativa do suicídio. E comprovar por A mais B que havia sido um suicídio. Então, essa comoção popular, as pessoas já pediam justiça pelo assassinato de Joyce, não pelo suicídio de Joyce. Sim. As horas posteriores ao crime, quando houve essa cena no hospital que eu te falei, que ele partiu para cima do policial, tentou tirar a arma do couro, foi dado voz de prisão a ele. Ele foi preso. E ficou na carceragem da polícia aqui. Até então, a carceragem da polícia ficava ali de frente ao mercado público. Onde hoje é a Casa de Cultura, em Santa Cruz. Onde hoje é a Casa da Cultura. E aí, ele imediatamente, uma família muito influente, pessoas de reconhecidas posses materiais, rapidamente eles manusearam um habeas corpus no Tribunal de Justiça e a decisão veio lá de cima, veio do tribunal. É bom frisar que o promotor de justiça daqui de Santa Cruz à época, assim como a magistrada, fizeram a parte deles, né? Decretaram a prisão preventiva do acusado e mantiveram ele preso. Só que só durou horas. Ele foi preso na madrugada, por volta de 14, 15 horas, já tinha um habeas corpus aqui em Santa Cruz determinando que ele fosse solto. Isso causou uma revolta inacreditável na cidade. O fórum da cidade, à época, funcionava onde hoje é a Secretaria de Saúde. Onde antigamente era uma escola infantil e tal. E as pessoas, elas fecharam a rua. Centenas de pessoas fecharam aquela rua em frente ao fórum, pedindo justiça e sem admitir a possibilidade de aquela pessoa sair ileso da situação. Porque, repito, já existia um histórico do acusado, de arrogância, de prepotência, de violência, né? Então, a cidade comprou esse barulho. A falta de recurso da família de Joyce, com essa influência que o senhor acabou de falar da família do assassino, poderia ser o motivo pelo qual demorou tanto tempo esse crime ir a julgamento? Sim. Eu acho que as duas coisas, né? Essa hipossuficiência da família da vítima e a ultrassuficiência do acusado, né? Que contratou os melhores advogados possíveis, que tinha muita influência política, que tinha muita influência social e, sem dúvida alguma, isso foi um motivo do processo ficar parado por tantos anos. Pra você ter uma ideia, repito, o crime aconteceu no meu primeiro ano de faculdade, eu terminei a faculdade, fiz a prova da OAB, passei, me tornei advogado para poder pegar o caso. Agora uma pergunta mais pessoal, como é que, durante desse período, um advogado novo, vamos dizer assim, né? Como foi que você, como Tiago Joffre, recebeu essa importante missão de estar atuando na defesa da família de Joyce, nesse caso? Josi, esse é um fato que ainda me causa muita emoção mesmo, porque, como eu te disse, eu acompanhei esse caso, esse processo, como mais uma pessoa, como mais um amigo, como mais um parente, como mais um santacruzense que exigia justiça. E eu me recordo que eu estava, acho que no último ano de Direito, e ele, quando assistir esse vídeo, ele vai lembrar desse fato. Era um feriado de finados, e eu entrava no cemitério de Santa Cruz e encontrei com o irmão dela, meu amigo, sentado ao meio-fio, aos pés do túmulo dela, chorando.
tinha acabado de acender uma vela e estava chorando copiosamente. Eu cheguei para ele e abracei, choramos juntos, e eu prometi para ele naquele dia, ele vai lembrar disso, que eu ia terminar a faculdade e que se a família confiasse essa tarefa a mim, eu ia tentar conseguir trazer a justiça para o caso dela. E naquela oportunidade eu era apenas um estudante de direito. E ele olhou para mim, me abraçou mais uma vez, apertou minha mão e disse que iria me aguardar. Então, 1 ano e pouco depois, eu me lembrei da promessa que tinha feito e ele se lembrou do que havia me prometido. A gente se encontrou e eu disse, eu estou pronto. E existia um outro advogado, assistente de acusação habilitado no processo, um excelente profissional, muito experiente, que milita até hoje, a quem eu devo muita consideração e respeito. Mas a família resolveu me colocar em substituição a esse colega, que fez um excelente trabalho na parte processual. E eu peguei o caso mais desafiador da minha vida, que era um caso em que eu tinha me comprometido com ele. Eu tinha me comprometido com a família. Ali era muito mais do que um advogado, era a pessoa, amigo de Joyce que estava falando. E repito, isso foi difícil para mim porque você precisa separar. Não tem jeito. Você precisa separar. Claro que a emoção lhe dá um combustível a mais para que você consiga alguns resultados, que você não pare, que você não tenha medo. Mas é preciso ser técnico, é preciso separar. E isso foi o maior desafio que eu enfrentei. Porque quando eu pegava o processo e via aquelas fotos de autópsia, fotos da cena do crime, fotos... Era minha amiga que estava lá. Era minha amiga que estava lá. Não era um caso. Não era uma vítima. Era a Joyce. Era a Joyce. Eu sei que esse momento o senhor ficou muito emocionado. Eu vou aproveitar um intervalo. A gente vai tomar uma água e a gente volta já. Apoio Risa Edutec, Educação Financeira e Tecnologia do Ensino. Aprenda a maneira correta de investir. Patroas Plus Chic, a loja onde as mulheres plus size podem se vestir como quiserem. E Maré Móveis, 18 lojas sendo incomparável, sendo Maré. Voltamos com o nosso podcast Conte-me Tudo, Não Me Esconda Nada. Doutor Tiago, 4 anos esse crime ficou engavetado. O que ocorreu para que esse processo andasse? Isso foi um fato interessante aí, que foi a primeira coisa que eu fiz quando assumi o processo foi trazer mídia para dentro dos autos. Foi dar luz, colocar luz onde havia treva, né? Forças ocultas seguravam aquele processo em algum lugar, de forma inexplicável. Então, eu tenho que agradecer muito a Deus o tempo todo, porque parece que foi uma luz assim em cima o tempo todo em relação a esse caso. Meu primeiro curso universitário foi o curso de letras. E o curso de letras, ele fica no mesmo setor do curso de jornalismo, publicidade e tal. Então, eu fiz muita amizade com essa turma. E muitos amigos da época da faculdade, eles já estavam trabalhando, alocados, um na Record, outro na TV Cabugi, enfim, um na rádio. E eu comecei a visitar todos esses colegas e pedindo a eles para colocarem publicidade em cima disso, para pedir das autoridades providências. Tem até um programa de repercussão estadual que o apresentador do programa fazia aquelas cobranças diretas, olha aqui para a Câmara, tal, o senhor presidente do tribunal, por que o processo está parado, tal. E eu consegui a simpatia dessas pessoas para comprar essa briga, mostrando que a briga não era só minha, que a briga não era da família, que a briga era de toda uma cidade, de toda uma região e que das mulheres. E além desse seu conhecimento também a relevância, jornalisticamente falando, é um assunto que um crime tão brutal que ele gera uma repercussão muito grande. Isso é muito bacana, vamos dizer assim, para a mídia em si propagar, né, para a audiência da comunicação. Mas a gente vive numa fazenda iluminada. E há 20 anos, vamos combinar, né? Então, se a gente considerar que existia um lobby muito grande para que esse processo não andasse, amigos dos amigos dos amigos
Então eu dou muito mérito a essas pessoas que tiveram coragem de comprar esse barulho. Outra coisa, a família vai lembrar disso. Eu mandei fazer, e aí como estratégia pessoal minha, mas já pensando no processo, 2.000 adesivos. Adesivos pretos com letras brancas, que diziam: queremos justiça por Joyce Geise, mais uma vítima da violência doméstica. E nós adesivamos todos os automóveis, motocicletas, capacetes de mototáxi da cidade. E expandimos alguns também pelos carros de Natal. Então foram 2.000 adesivos. Eu mandei fazer e a gente adesivou os veículos. A comoção midiática popular fez com que desencavetasse o crime. Ainda assim, esse trabalho durou 8 meses. Nossa. 8 meses. 8 meses com notas em jornal, 8 meses com uma vinheta na TV, com uma brecha para falar sobre isso. 8 meses. Até que o processo foi devolvido pelo tribunal para a comarca de Santa Cruz. E chegando na comarca de Santa Cruz, imediatamente o juiz marcou o júri. E o júri foi marcado, assim, digamos, para mais 6 meses na frente, né? Porque normalmente quando uma comarca marca júris, marca uma série de júris. E aí, dentre estes júris, um deles era o Joyce. Trabalhamos no processo. Tive a oportunidade, a honra de trabalhar com um promotor de justiça, um homem íntegro, um homem correto, um homem que se dedicou ferrenhamente ao caso, que era o Dr. Daniel Olimpo. E Dr. Daniel, que era o promotor daqui de Santa Cruz, nós trabalhamos junto no processo, eu como assistente de acusação e ele como titular da Promotoria de Justiça. Nós organizamos o júri, nós nos preparamos para o júri, e quando faltavam 30 dias para a realização do júri aqui em Santa Cruz, mais uma vez, forças ocultas transferiram o júri para a comarca de Natal. Que aí vale um parêntese para explicar. No processo penal, o julgamento deve ocorrer no local onde aconteceu o crime. Em situações excepcionais, quando ficar comprovado que não há segurança para a realização do júri, ou que o júri vai ser completamente parcial, é que esse júri é desaforado, que é o nome técnico para isso. O que não era o caso, porque as autoridades de Santa Cruz, tanto a polícia quanto a judiciária, informou que havia condições da realização do júri, sem que o acusado fosse colocado em risco. Mas mesmo assim eles desaforaram o júri, e o júri foi para a Vara Criminal de Natal. Fórum Desembargador Seabra Fagundes. E aí a gente teve que começar do zero novamente, porque era um outro promotor que ia dividir a bancada de acusação comigo. Nossa. Doutor, a gente está aqui na nossa TV com as provas periciais, o que foi apresentado no julgamento de Joyce. Então, só as pessoas que estavam lá, os júris, os advogados de defesa e acusação, que tiveram a oportunidade de apreciar esse material. O que é que a gente vai verificar aqui? A tese do acusado seria a narrativa do suicídio. Isso. Como foi desmistificado e provado que não aconteceu esse suicídio dentro dessas provas? Antes da gente entrar aqui, eu queria fazer um adendo. Quando eu falei para você que Deus parece que colocou uma luz assim em cima desse caso, é porque colocou de fato. Porque eu estava no último ano de Direito e eu pagava uma cadeira que nem existe mais hoje no curso, chamada de Medicina Legal. E o professor que estava lecionando nessa cadeira era um homem espetacular. Um homem de um conhecimento altíssimo, médico legista há muitos anos. Foi quem, inclusive, fundou o ITEP aqui no estado. Chama Dr. Rodolfo Pena Lima, a quem eu devo muito. Porque durante essa aula do Dr. Rodolfo, ele, como forma pedagógica, para ensinar alguma coisa para a gente, que eu não me recordo exatamente o que, ele falou sobre esse caso. E ao final da aula, eu procurei o Dr. Rodolfo e disse: doutor, esse caso é da minha cidade. Eu conheço essa história. Ele disse: ah, você conhece? Tudo bem, se um dia você eventualmente precisar de alguma coisa, eu estou à sua disposição.
E aí, 1 ano e meio depois, eu realmente precisei de Dr. Rodolfo. E bati a porta de Dr. Rodolfo Pena Lima. E ele foi de uma hombridade, de uma honradez, de uma honestidade, sabe, comigo, absurda. Ele passou a me receber na casa dele e me deu aulas de medicina legal. Eu tive quase uma pós-graduação de medicina legal, só para mim, com o Dr. Rodolfo, e voltada especificamente a esse caso. Porque Dr. Rodolfo tinha certeza absoluta que não havia sido um suicídio, que havia sido um homicídio, um assassinato cruel. Antes do julgamento, pelas provas, ele já tinha certeza que não tinha sido um suicídio. Ele já tinha certeza que não havia sido um suicídio, né? Inclusive, este trabalho que a gente vai mostrar agora é um trabalho que foi feito a partir das provas dos autos. Mas é um trabalho do Dr. Rodolfo. Existiam sim. Como ele disse, a gente não estava enfrentando qualquer acusado. A gente estava enfrentando um acusado pesadíssimo. Um acusado de uma força incrível. Para se ter uma ideia, no dia do júri, eu me surpreendi até. Porque na bancada de defesa tinham 3 advogados. 3 advogados. Todos eles com farta experiência em júri. Os melhores do Brasil. Do Brasil. Homens que eu aprendi, inclusive, a admirar como estudante de direito. Né? Eram pessoas que eu ia assistir júris e que ficava encantado com a forma como eles faziam júri. Eles estavam lá na bancada de defesa para sustentar essa tese. Então, existiam muitos pontos ainda que chegou no dia do júri, mas ainda não tinham sido efetivamente esclarecidos. Essa que é a verdade. Que eram pontos levantados pela defesa e que ainda não tinham sido rebatidos durante o processo. Lembrando que eu só entrei no processo para fazer o júri. A parte de instrução do processo eu não participei. Então existiam alguns pontos cegos e esses pontos cegos foram sendo retirados e esclarecidos um a um através da perícia, da inteligência e da expertise do Dr. Rodolfo Pena Lima. Foi fundamental. O caso Joyce foi o seu primeiro grande caso da sua carreira, né? Foi o meu primeiro grande caso. Eu tinha um peso enorme com esse processo. Imagina como é que estava o seu psicológico, tem que estar preparadíssimo. Normalmente tem que estar em qualquer julgamento. Mas diante dessa defesa aí de profissionais que você já admirava, quando cursava, como é que foi esse dia? Eu classificaria como assustador. Assustador. Você tem ali um advogado recém-formado, com a pressão inteira nas costas, com a responsabilidade enorme nas costas. Com a promessa pessoal. Com a promessa pessoal. E assim, convenhamos, era um caso que poderia ter enterrado minha carreira. Poderia ter enterrado a minha carreira. Poderia ter sido culpado por ele não ter sido condenado, né? É porque é inexperiente, é porque é recém-formado, etc. Mas assim, vou repetir. Eu tive muita ajuda. Nesse processo. De pessoas que se colocaram espontâneas, como o Dr. Rodolfo. Dr. Rodolfo, sabe quanto ele cobrou? 0. E no dia do júri estava lá, de paletó e gravata, me assistindo. E disposto a testemunhar, se fosse convocado. Estava lá. Ele, a esposa dele, ficou durante todo o júri, só foi embora de madrugada porque já não aguentava mais. Eu também estava casado há pouco tempo. Júlia, minha esposa, preciso registrar, foi uma companheira assim, incansável. Eu lembro que eu passava noites acordado porque o processo tinha 6 volumes. 6 volumes, cada um de aproximadamente 2.000 páginas. Né? Então, eu tinha que tirar um tempo perdido porque eu não tinha participado do processo de instrução. Então, eu tinha que dar conta daqueles volumes até o dia do júri. Eu tinha que estar pronto, eu tinha que estar preparado. Então, eu consumi os autos do processo, assim, e estudava de madrugada e não dormia. E eu me lembro que Júlia foi numa livraria para me ajudar e comprou aqueles papeizinhos, assim, que marca texto e tal. Eu me lembro, foi a primeira vez que eu vi aquilo, né? Achei uma inovação tecnológica incrível.
Marca-texto. Não marca-texto, mas aqueles papeizinhos que faz uma orelhinha assim no papel, né? Post-it? Tipo isso. Tipo, ó, você também não conhece. Tipo Não. isso. E Júlia me apresentou aquela tecnologia fantástica, porque aí eu podia ir em cima. Né? Marcando as partes. Marcando as páginas e tal. E ela me ajudou nesse processo, teve comigo todo lado. Nós fomos vítimas de várias ameaças no decorrer do processo. Quando eu digo nós, porque ameaçavam a mim, ameaçavam a minha mulher, ameaçavam a minha família. Eu tinha uma bebezinha nos braços, recém-nascida. Eu tinha um sonho, uma carreira inteira pela frente. E muitas pessoas, até da minha família mesmo, chegavam pra mim e diziam, cara, sai fora disso. Vocês são muito jovens. Deixa o que tá quieto ficar quieto. Eram informações dessa natureza. Foi feito um boletim de ocorrência na época e que, por estratégia da acusação, a gente não apresentou esse boletim de ocorrência nos autos porque a gente tinha medo que os próprios jurados se sentissem intimidados com a lógica de, se eles estão... Se o próprio advogado está sendo ameaçado... Imagino que não pode ser feito com a gente. Então, por estratégia. E aí, muitas pessoas da minha família diziam para que eu não fosse, que eu não levasse à frente, porque era perigoso, porque eu estava mexendo com gente grande, né? E que eles temiam por mim. Eles temiam por mim. Mas eu aprendi muito cedo que o direito, que a advocacia, não é uma profissão para covardes. Se você é medroso, se você não tem coragem, é melhor fazer outra coisa. Advogar ficou para quem tem coragem. Para quem... Com essa fala forte, a gente vai pro intervalo, viu? Ok, vamos lá. Vamos pro intervalo. Quando a gente voltar, a gente vai verificar essas provas periciais que deram aí o veredito e a justiça foi feita. Volto já. Apoio Risa Edutec, educação financeira e tecnologia do ensino. Aprenda a maneira correta de investir. Patroas Plus Chic, a loja onde as mulheres plus size podem se vestir como quiserem. E Maré Móveis, 18 lojas sendo incomparável, sendo Maré. De volta com seu Conte-me Tudo, Não Me Esconda Nada. E a gente está numa etapa aqui crucial que a gente está tendo acesso às provas, o que foi apresentado ao júri no dia do julgamento para quebrar essa tese do suicídio. Conta pra gente, doutor Tiago, o que a gente está vendo aqui? Aqui é a fachada do local onde efetivamente aconteceu o crime, né? E aí você já pode perceber que já na calçada, no passeio público, existem manchas de sangue de arrasto. Então, ele arrastou ela por todo o apartamento, trazendo ela da parte de cima do sobrado, passando pela parte de baixo e terminando arrastando também na calçada. A gente vai ver lá na frente algumas fotos do carro dele, que supostamente socorreu a Joyce. Inclusive, deixa eu dar uma paradinha e falar pra você, se você tem algum pânico em relação a imagens com sangue, a gente vai estar mostrando essas imagens, então é só acelerar aí o vídeo. E lembrando que tudo isso está no processo criminal e que esses autos são públicos, né? Não tem nenhuma vedação, Então as pessoas poderiam ter esse acesso, qualquer né? cidadão pode ter acesso a isso daí. Mas existem ainda as pessoas que têm o medo do sangue, né? Sim, o pânico, sim. Então acelera o vídeo. Sim. Depois, mas continua aqui com a gente. Vamos lá, doutor Tiago. E aqui do lado... Aqui é o local, né? É o apartamento, o kitnet, no caso, Isso. onde eles moravam, né? Aqui do lado direito você tem a parte superior do Que foi onde ela foi assassinada, foi aqui. Exatamente. No banheiro. No banheiro, e aí ele retirou ela do banheiro, desceu as escadas, passou por uma saleta. Quantos vãos de escada? São 3 vãos de escada? Não, são 2. 2 vãos de São 2 escada. vãos de escada. Então eles estão arrastando ela durante todo esse percurso. Exatamente. Aqui onde você vê uma roda, né, um círculo, existia uma saleta cirúrgica, onde existia material cirúrgico de trabalho do acusado. Bisturi, alicate, enfim, todo o uso diário de do dentista, né? E aí chamou a atenção da perícia que nesse local aqui existia uma mancha muito grande de sangue. Inclusive a gente tem a imagem Tem dessa imagem, uma mancha circular de sangue, que a gente vai ver nas próximas imagens. Vamos passar pra gente ver. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pronto. Aqui, nessa parte mais aberta, você pode perceber, já na entrada da clínica odontológica, muito sangue em sinal de arrasto e também pela calçada.
também pela calçada. Pode prosseguir. Como eu disse para você, era uma cena de horror. Tinha sangue por todo lugar. Do apartamento de cima, da parte de baixo, marcas de mão, marcas na fechadura da porta, em todas as partes. Eu não consigo ainda entender o nível de brutalidade dessa pessoa de 1,85 m, de não ter conseguido, essa história de não ter conseguido carregá-la, de arrastar ela. Durante o júri, isso foi muito questionado. A forma do socorro, né? Se você tá socorrendo alguém... Se você ama aquela pessoa, principalmente a pessoa que você ama, que você disse que ama. Assim, existiam várias outras formas de ter socorrido ela. E ele, como profissional da saúde, provavelmente já tinha tido aulas de primeiros socorros, por exemplo. Naturalmente. A que ele justificou foi ele ter dificuldade por causa do contato com o sangue fica muito viscoso e aí escorregava e tal. Então ele disse que carregou ela pelos braços, né? Pegou nos braços dela e aí puxou ela com os calcanhares arrastando no chão. O que efetivamente ficou comprovado exatamente o contrário. Porque, como já disse antes, existiam fios de cabelo dela nessas manchas de arrasto no chão. Então significa que ela foi arrastada pelos pés. Nossa. Aqui é a porta, né, da saída da clínica, que também tem manchas de sangue, ó. Pode passar. Nossa. Se fosse o calcanhar, provavelmente as manchas não seriam assim. Tão completinhas de sangue. Não seriam. Você percebe até, pra quem é dona de casa, parece até que foi passado um pano, né? Um pano. Em cima, né? Ou seja, era o corpo dela. Era o cabelo dela. O cabelo, essa parte das costas sendo arrastadas. Nossa. Pode seguir. Veja que não tem descanso, né? Você vê que existe um desnível aqui do piso, né? Por conta do batentezinho. Por conta do ali, batente. Né? Pode passar. Pode passar. E aí em todo o trajeto de arrasto, ficaram manchas, né? Pegadas de manchas de sangue compatíveis com o sapato que ele estava usando no dia do crime e que ficaram efetivamente comprovados que era dele. Pode passar. Aí são marcas de mãos, né? Digitais, para abrir a porta. Pode seguir. Pode seguir. Mancha por toda a parte do escritório. Esse é um ponto importante que ele teve dificuldade de explicar. Se você está socorrendo alguém, a coisa mais urgente que você tem é o socorro. Mas ele parou nessa parte aqui onde ficava uma recepção da clínica para mexer em alguma coisa. E aí você vê que denuncia que manchas de sangue na parede. No próprio... Aqui eu também. A bolsa dela, a gente vai ver numa foto lá na frente, estava toda revirada, como se tivesse sido procurando alguma coisa, entende? Pode seguir. Tá aí. A bolsa dela estava toda revirada com algumas medicações que ela fazia uso, agendas, bilhetes que ela escrevia, como eu disse para você, que ela só se comunicava com a família através de bilhetes que ele havia proibido. Pode passar. Essa é a bolsa dela, que estava sobre essa mesa e que foi mexida, curiosamente, no decorrer do socorro. Telefone. Esse é o telefone celular do acusado. Foi um ponto-chave no julgamento. Os médicos do Hospital Regional constataram que a morte foi instantânea e que, pela rigidez cadavérica que o corpo apresentava quando deu entrada no hospital, e os sinais que o corpo deixava, ela já tinha morrido há alguns minutos. Ela já tinha perdido a vida há alguns minutos. Então, o trajeto, como já disse, do local onde aconteceu o crime até o hospital não justificava o tempo que ela já tinha morrido. E o celular foi o primeiro ato falho do criminoso. Porque existiam ligações telefônicas dele para outras pessoas, que eu vou me reservar o direito de não dizer, entre o período que a morte foi atestada e a hora que ele deu entrada no hospital. Nesse intervalo de tempo, para alguém que está socorrendo alguém que ama. Ligou para outra pessoa. Ele ligou para outra pessoa e essas ligações tiveram duração de 3, 4 minutos.
Pode passar. É um bilhetinho, um dos bilhetinhos que ela fazia pra mãe, pros irmãos. Vou te procurar. Bolsa dela e... Pode passar. Pode passar. Pronto. Aí a perícia já identificou que o cara era um aficionado por arma. Aficionado por arma. E, estranhamente, ele colocava armas em pontos estratégicos da casa. Aí, por exemplo, é o gabinete odontológico, onde era um local de trabalho, mas ele mantinha um coldre e munições deflagradas aí, cartuchos deflagrados aqui, com uma arma aí dentro. Pode adiantar. Aqui também é assim. Pode passar. Pode passar. Pronto. Essas luvas foi um outro ponto falho da defesa. Existia um forte argumento da defesa em dizer que na roupa dele e nem nas mãos dele haviam resíduos de pólvora. E nas dela havia resíduo de pólvora. O que fortalecia a tese do suicídio. A tese do suicídio, de que ela foi quem usou a arma. O detalhe é que as roupas dele, que ele usou no dia do crime, jamais foram encontradas. Quando ele foi preso, essas roupas sumiram porque estava toda manchada de sangue, completamente suja, tal. Então essas roupas nunca foram apresentadas para a perícia. E essas luvas cirúrgicas aqui foram encontradas, impregnadas de pólvora. Pode passar. Pode passar. Pode passar. As pegadas. Pronto. O crime aconteceu na parte de cima, né? E aqui a gente já tem uma visão da escada descendo. Outra coisa interessante é que existiam manchas de sangue com a pegada dele descendo e subindo. Ou seja, antes de socorrer, ele desceu, subiu. Pode prosseguir. Pronto. O corpo de Joyce, quando chegou no hospital regional, foi localizado um pequeno bisturi cirúrgico no cós da calça dela, na parte do elástico da cintura, como um porte de uma arma branca, de uma faca, alguma coisa assim, ainda no invólucro, ainda na embalagem. E a tese de acusação é de que ele arrastou ela até a parte de baixo. Aqui a gente tá na parte de baixo. Isso aqui era um gabinete cirúrgico dele, né? Onde tinha aquelas ferramentas de trabalho. E aqui a gente pode ver uma grande concentração, uma maciça concentração de sangue. Onde o Dr. Rodolfo Pena Lima concluiu que o corpo foi colocado, né? Foi depositado ali e ficou em descanso por alguns minutos, porque existia uma concentração maior de sangue, manchas mais densas de sangue. E o mais estranho é que esse corpo, essa mancha ficou de forma circular. Então esse corpo ele foi mexido 360 graus, virado de bruço, né, com as costas para baixo, com a barriga para baixo. Ele foi manipulado, esse corpo foi manipulado lá por algum motivo, como se estivesse procurando algo ou colocando algo, montando a cena. Colocando algo, né? E isso a defesa efetivamente não conseguiu explicar. A tese da defesa, quando era confrontada com esses argumentos, era de que ele estava numa situação de estresse muito grande. Algumas coisas ele não lembrava, ele não sabia, era um desespero tremendo. Desespero esse que, em momento algum, abriu a porta do apartamento ou uma janela lá de cima e gritou: por favor, me socorra, me ajude. Não teve isso. Não teve isso. O primeiro contato de pedido de ajuda que ele fez foi 15 minutos após a morte dela, já no hospital, socorrendo um cadáver. Pode passar. Aqui é a mesma imagem? A mesma imagem, só que ampliada, né? Aí você vê, ó, são pontos mais contundentes de sangue, né? Gotejamentos mais firmes de sangue, com várias pegadas dentro, em formato circular, como se realmente o corpo tivesse sido manipulado, né, de forma circular. Não tem justificativa isso para alguém que está socorrendo outra pessoa.
Não. A lógica é pegar o corpo, levar pro hospital sem ter esses arrudeios. A gente né? tem manchas de sangue com a pegada dele subindo e descendo escada. A gente tem manchas de sangue das digitais dele no escritório, na bolsa dela, como se estivesse procurando alguma coisa. Tem a ligação. A gente tem a ligação. A gente tem essa mancha de sangue concentrada aí, ó. Giro. Você vê ali que arrasto e giro. É que dá o detalhe da pegada Isso, também. isso. Então, eram elementos que, embora a história tivesse sido muito bem contada, porque foi uma perícia espetacular que foi feita, a preço de ouro, inclusive, existiam alguns pontos. A única história que não deixa a ponta solta é a verdade. E isso eles não tinham. Pode prosseguir. Pegada. Pode prosseguir. Pode ir. Pronto. Aqui é o local. Aí foi... Eu diria que conseguimos a condenação dele por 2 elementos. Todos esses que eu falei até agora eram importantes, mas nenhum deles foi tão forte quanto esses 2 elementos. Durante todo o processo, isso passou despercebido e era um daqueles pontos cegos que eu te falei da acusação. Porque a história é que ele havia escutado o disparo, havia batido na porta, ninguém tinha... Ela tinha trancado a porta. Ela tinha trancado a porta por dentro e que, como ela não respondeu, ele arrombou a porta. E aí, Dr. Rodolfo, na sua inteligência sutil, ele identificou essa foto aqui, nos autos. Tá? Ele identificou essa foto da porta do banheiro nos autos, que demonstra a fechadura, essas fechaduras convencionais usadas em banheiro, que a chave não sai, que só existe uma chave por dentro do banheiro, né? E aí você pode perceber que a porta está quebrada do lado oposto ao lado de dentro. Só uma força empregada de dentro para fora é que poderia ter quebrado a porta e deixado a fissura do jeito que ficou. A fechadura empenada do jeito que ficou. Que no caso, se a força que tivesse sido de fora, essa rachadura teria sido aqui. Do lado oposto. Do lado oposto. Não de como foi. Então, sustentamos que ao assassinar a Joyce, ele passou a montar a cena do crime. E nessa montagem da cena do crime, ele se trancou dentro do banheiro com ela e arrombou a porta de dentro para fora. Só que ele não contava que isso seria identificado. Ele não contava. Então, isso daí foi um baita de água fria na tese da defesa, que seria consumada com a definição dos resíduos de pólvora na mão da Joyce, que a gente vai explicar adiante. Pode passar. Aí é uma cena terrível, né? Que foi o local exato o local onde ela foi efetivo de assassinada. onde aconteceu isso. Aqui era uma banheira, né? Tem cartuchos, né? As munições, elas são vendidas em cartelas, assim, de munição, e aí tinha uma cartela de munição, porque, como disse, ele era um aficionado por armas. Pode prosseguir. Essa é a arma do crime, é um revólver calibre 38, da marca Taurus. Era uma arma nova, uma arma muito nova. Que interessante é que você percebe até o local onde a arma foi encontrada, que é como se ela tivesse sido colocada. Né? Ela não caiu, ela não tá atrás do vaso, ela não tá de cabeça para baixo, ela tá cuidadosamente colocada naquele local. Né? Pode prosseguir. Por favor. Pronto. Os peritos identificaram manchas de sangue nesta gaveta. Ou seja, ele manuseou essa gaveta depois que teve contato com o corpo. E a grande pergunta era por quê? Por quê? E aí a gente descobriu que havia um esconderijo aqui, ó. Tá ali, ó. O Dr. Rodolfo identificou. Um esconderijo na terceira gaveta desse armário com um saco de munição aí embaixo. Como eu disse pra você, ele tinha espalhado pela casa vários locais onde ele deixava arma, munição, dentre outras coisas.
Acho até que a gente tem uma próxima foto aí que mostra esse saco que estava armazenado aí embaixo. Pode ir passando. Ó, são manchas de sangue da mão dele que ele manuseou ali embaixo dessa gaveta, tentou. Quando questionado em relação a isso, ele disse que estava procurando mais munição para se matar. Quando viu a situação de Joyce, quando viu que ela tinha feito com ela própria, né? Palavras dele. Mas ele não o fez. Não fez aí, não fez no hospital, não fez. Pode prosseguir. É nesse saco aí onde foi encontrado, pode atentar, as munições. Tá vendo? São munições já deflagradas, que ele guardava provavelmente para reutilizá-las, e existiam munições, cartelas de munições intactas também. Pode passar. Pronto, aqui nós temos o exame da arma. Foi aí onde eu acredito que nós conseguimos comprovar a culpa. Mas calma. Ok. Nós vamos pro intervalinho, voltamos já. Apoio Risa Edutec, educação financeira e tecnologia do ensino. Aprenda a maneira correta de investir. Patroas Plus Chic, a loja onde as mulheres plus size podem se vestir como quiserem. E Maré Móveis, 18 lojas sendo incomparável, sendo Maré. Voltamos num momento super importante aqui, né, dessa amostra das provas. Conte-me sobre o exame da arma. Ponto alto, né? Ponto alto. Eu não posso falar a palavra que eu queria, mas foi aí onde o acusado se deu mal. Por terra a história do suicídio. O exame da arma. Eles passaram os anos inteiros de duração do processo sentados na vantagem de que ele não tinha manchas de pólvora, que aquelas luvas não poderiam ser vinculadas a ele, que ainda que fossem pela atividade profissional dele, raio-x, etc., deixa resíduos, né? E que na mão dela tinha pólvora. Isso era um grande calcanhar de Aquiles da gente. Mas aí veio o exame da arma. Pode passar. Pode passar. E isso aí é só uma demonstração dos reagentes que foram utilizados para comprovar manchas de sangue na arma, depois para comprovar que a arma estava em pleno funcionamento, e depois para comprovar que aquela arma tinha sido disparada porque tinha muita pólvora no tambor dela. Pode seguir. Pronto. Esse aqui é um teste simples de disparo. Hoje em dia, os testes de disparo não são mais feitos assim, né? Mas aqui é um papel embaixo revestido com uma folha de ofício e que a arma é disparada num ambiente controlado do ITEP, pelo perito balístico. Para a arma dizer, é assim mesmo que eles falam, a arma fala, para a arma dizer para onde ela expele os fragmentos de pólvora. Então essa arma foi disparada e o resultado a gente vai conferir na... Passa mais uma para mim, por favor. Passa mais uma. Agora volta duas. Mais uma. Pronto. A arma foi disparada e essa arma, ela deixou resíduo de pólvora em uma quantidade absurda. 90% do resíduo de pólvora que essa arma jogou fora, dispersou, foi para frente do tambor. E para comprovar isso, eles dispararam a arma aqui e as manchas de pólvora ficaram nessa região aqui. Que é até uma dispersão de pólvora comum para esse tipo de arma, que é um revólver calibre 38. Se fosse uma pistola ou uma outra arma com outra empunhadura, seria outro tipo de resíduo de pólvora. Mas esta arma, em especial... E deste modelo, ela deixa uma concentração enorme de pólvora para frente do tambor. Seguimos. Pode seguir. Que é o que está demonstrando aí, né? Essas imagens aqui parecendo ferrugem é o efeito do reagente, né? A arma, o cano da arma está para essa posição, assim como a gente viu na imagem anterior. Você pode ver que praticamente não fica pólvora para trás, nem para o lado. É sempre para frente. Vamos seguir. Pode seguir. Pode seguir. Aqui é o exame do veículo. A gente vai pular porque não nos interessa nesse momento. Pode passar.
até chegar nas hipóteses. Aí, vamos lá. Vamos lá. Pode passar. Pronto. É aqui que eu quero. Eu posso dizer que nós ganhamos o júri aqui. Porque se havia alguma chance da defesa sustentar a tese de suicídio, ela acabou aqui. Por quê? Porque aqui é uma demonstração dos tipos de resíduo de pólvora que ficam na mão de atirador, tá? Esse daqui é chamado de pinça palmar, que normalmente são resíduos de pólvora deixados por quem dispara uma pistola, por causa da empunhadura dela, né? Ela fica nessa posição aqui dos dedos, como está aqui demonstrado. Ali a pinça dorsal é comum para disparo de revólver calibre 38, que era o caso, para o atirador. Mas o resíduo de pólvora que tinha nas mãos de Joyce era aqui, ó, palmar. E esse resíduo de pólvora palmar ou dorsal é tipicamente resíduo de pólvora deixado por defesa. Então, lá no slide adiante, a defesa queria nos fazer crer que ela tentou contra a própria vida com um tiro empunhando a arma dessa forma. Detalhe, na literatura forense existe um entendimento que, em via de regra, mulheres não se suicidam com arma de fogo atirando no rosto. Quando utiliza arma de fogo para suicídio, é em outro local do corpo, porque existe um senso psicológico da mulher de preservar a face. Então, a partir daí, a gente já tem um disparo improvável para quem queria se suicidar, sendo mulher, que foi o caso. Aliado a isso, a gente tem um ângulo de disparo muito difícil de ser executado. Ela teria que fazer essa posição aqui, assim, ó. E o revólver calibre 38 é uma arma que tem um impacto muito grande. Não tem uma absorção de impacto como uma pistola. Então, ela tem uma pancada muito grande. E a empunhadura seria difícil de ser executada. Pode prosseguir. Aqui a gente foi tentando demonstrar quais seriam as possibilidades que teria de ela ter se suicidado com um disparo aonde aconteceu no meio da testa dela. E todas elas o perito fez com extrema dificuldade. Pode prosseguir. Pronto. Aqui nós já temos uma situação diferente. Aqui nós já temos a situação provável. Colocando ele na cena. Colocando um assassino na cena. Que é a possibilidade mais real que existe aqui, né? Com o cano encostado na testa e o disparo efetuado. Pode prosseguir. Aqui destruímos a defesa. Nessa cena aqui, a gente explicou para o júri que era a grande interrogação do processo. Por que então, já que ele tinha assassinado ela, por que então havia pólvora nas mãos dela? A pólvora que tinha na mão dela, como eu já expliquei, era uma pólvora palmar, que era de defesa e absolutamente compatível com o local de dispersão dos gases no teste balístico que foi feito lá atrás, que era para frente do tambor, e pela posição da mão dela. Como forma de defesa, ela tentou desesperadamente segurar no cano da arma, pedindo para não ser morta, e ele disparou a arma de fogo, deixando pólvora na mão dela. De forma palmar. Pode prosseguir. Aqui tem mais uma demonstração da dificuldade que é o ângulo de disparo para uma tentativa de suicídio. Ainda mais para a empunhadura de uma mulher que nunca atirou, que não tinha contato com arma, que não sabia como manusear uma arma, que não sabia como engatilhar uma arma. Improvável, para não dizer impossível. Ó, com uma mão só. Você vê que até um homem aí com a envergadura maior do braço tem uma dificuldade de posicionar a arma, né? Para um disparo. Pode prosseguir. Pode prosseguir. Pode prosseguir. Pronto. Para finalizar essa questão da arma e a gente comprovar que houve um disparo efetuado por uma segunda pessoa e não pela própria vítima, tem a trajetória do tiro.
O tiro entrou nessa região frontal aqui, ó. Tá? E aqui a gente tem a parte da frente do crânio e aqui a parte de trás, certo? Uhum. Ela era destra. Ela tinha que segurar a arma com a mão direita. E o tiro foi disparado da direita para a esquerda. Compatível com um atirador. E não com alguém que colocou a arma improvável, com a empunhadura improvável contra o próprio rosto, numa tentativa de suicídio improvável. A perícia chegou à conclusão que se ela houvesse, ainda que superada todas essas dificuldades para efetuar o disparo contra a própria cabeça, se ela tivesse disparado, a trajetória do tiro teria sido completamente diferente da que foi revelada no exame. O disparo foi da direita para a esquerda, de cima para baixo. O disparo da arma foi comprovado pelo exame que a trajetória do tiro foi da direita para a esquerda, de cima para baixo. Ou seja, além de termos uma dificuldade na empunhadura da arma, de termos alguém que não sabia manusear a arma, a gente ainda teria que ter a elevação frontal do braço dela, para que esse tiro, esse disparo, fizesse a trajetória que fez de dentro para fora. Aí para o júri contra provas, não há mais argumento. Era nisso que a gente sustentava. Eu tinha muita convicção. Esse júri começou às 7 horas da manhã de um dia e foi acabar às 11 horas do outro dia. 26 horas no total. 26 horas no total. Ininterruptas? De forma ininterrupta, né? Os jurados não podem sair daquele local. Então, a gente tinha pausas para comer, pausas para ir no banheiro, pausas... A juíza eventualmente... Era uma juíza titular. Eventualmente faziam pausas para esticar pernas, essas coisas. Mas pausas muito rápidas. Imediatamente a gente voltava. O perito de Brasília, doutor Espíndola, que veio assessorar a defesa, ele falou durante mais de 3 horas. Com slide, com explicações, com a reprodução simulada, com tudo que tinha direito, para comprovar a tese de suicídio. Em algum momento, ele assumiu a autoria do crime? O acusado? Uhum. Não. Em nenhum momento. Até hoje, nunca... Depois eu não tive contato. O único contato que eu tive com o acusado foi no dia do júri. Depois eu não tive mais contato com ele. O fato é que ele foi condenado a quantos anos? 13 anos e 6 meses, né? A gente não conseguiu a confirmação de uma das qualificadoras e por isso não conseguimos a pena máxima. Mas a sensação, porque depois de todos os debates, a juíza indaga se os jurados têm mais alguma dúvida. E aquele corpo de jurados é colocado numa sala chamada de sala secreta, onde só tem acesso a juíza, um funcionário da justiça e os advogados, tanto a acusação quanto a defesa. E naquela sala são feitos quesitos, perguntas. Você acha que, pelas provas apresentadas, você entende que o acusado cometeu o crime? E vai numa sequência lógica de perguntas e respostas. Onde Sim ou não? Sim ou não. E é depositado numa urna, né? Ao final, é contabilizado esses votos para sim, para não, e aí chega a ser uma definição da acusação. Nos Estados Unidos, o nosso júri brasileiro, historicamente, ele veio importado do ideal americano, né? E no júri americano tem algumas diferenças, né? Lá, por exemplo, um dos jurados é eleito para ler o veredito. Ele simplesmente conclui que o acusado é inocente ou culpado. Agora, uma curiosidade, diante dessas provas, ele estava lá no caso do julgamento, quais eram as reações dele diante dos fatos apresentados pelo senhor? Josi, a sensação que eu tive durante essas 26 horas é que a confiança que a defesa chegou de manhã, ela foi sendo triturada no decorrer do júri, com tudo isso que a gente foi apresentando. Porque para cada dúvida implantada pela defesa, nós tínhamos uma resposta convincente. E para cada pergunta feita por nós da acusação para a defesa, eles não tinham as respostas. Era difícil, eles não conseguiam. E aí, quando eles eram colocados contra a parede, sempre era, eu não lembro.
Ah, eu estava muito nervoso. Ah, eu não sei explicar. Então, essas brechas ficaram na cabeça dos jurados. E aí, quando a gente chegou ao final do júri, né, já iniciando amanhã, eu já não olhava para os advogados de defesa e já não via aquela confiança, a convicção. Do julgamento. E isso realmente deu uma força muito grande. Inclusive, eu preciso render homenagens ao promotor de justiça que me acompanhou nesse processo, que foi um gentleman. Ele é um gentleman, um homem educadíssimo, um homem fino, de uma honradez, de uma humildade incrível, que é Dr. Augusto Flávio de Azevedo, um monstro sagrado do direito criminal. Tem centenas de júris realizados na carreira dele, e eu tive a honra de dividir essa bancada com ele. Eu aprendi muito. Ele foi humilde ao ponto de me deixar à vontade como assistente de acusação, dividir o tempo dele comigo, que não é comum. E assim, aquela história que eu falo desde o começo, aquela luz assim, desde o começo que foi colocada, né? A gente teve muito pouco tempo para se preparar por júri, porque o júri caiu no colo dele de paraquedas. Mas eu lembro que no início da manhã eu olhei para ele e disse, a gente vai ganhar. A gente vai ganhar. Eu sinto que a gente vai ganhar. A gente vai fazer justiça. E a justiça foi feita. Ele muito precavido, um homem mais experiente, né, com muito mais experiência do que eu, ele disse, calma. Naquela sala secreta, tudo pode acontecer. Doutor Tiago, depois do caso de Joyce, que a gente acompanhou toda a história, foi o início da sua carreira, o seu primeiro grande caso, vieram N's júris, julgamentos na sua carreira. 77. O que é que representou este julgamento para o senhor? E qual poderia diferenciar eles dos 77? O que é que diferenciou? Josi, esse caso não é o júri que eu fiz. Não é o principal júri que eu fiz. Esse caso é a principal coisa que eu fiz no direito. E eu tive assim o presente de Deus disso ter acontecido logo no início da minha carreira. Então, depois de ter feito esse júri, ter passado pelo que todos nós passamos juntos, eu fiquei com a sensação assim, tipo, qualquer coisa que acontecer de agora em diante já valeu a pena. A faculdade de Direito, valeu a pena ter brigado por isso, valeu a pena ter conseguido. Então, eu sequer coloco este caso junto dos outros 77 júris que eu fiz. Porque ele é ímpar, não só como júri, mas como caso na minha carreira, no meu escritório. E dificilmente alguma coisa vai chegar perto disso, porque, como disse no início, isso foi parte de mim. Né? Parece que eu fui preparado na faculdade, os 5 anos, para esse processo, para esse caso. Coisas assim que a gente realmente não consegue explicar por uma via mais racional. Eu entendo. Eu entendo a sua emoção. O caso Joyce para Santa Cruz impactou a nossa cidade. Até hoje, provavelmente, muitas pessoas que não sabiam dessa história vai passar a conhecer por meio do podcast, já solucionado tudo. Tem gente que vai lembrar dos dias, que fez parte da comoção popular, mas Joyce, infelizmente, faz parte de uma estatística que só cresce. Aqui em Santa Cruz, a gente teve um caso recente, infelizmente, de feminicídio no nosso estado, no nosso Brasil, no nosso país, no mundo. Cada ano vem aumentado esses casos de feminicídio. E pode ser que a gente esteja acompanhando aqui mulheres que infelizmente estão passando pelo ciclo do relacionamento abusivo e infelizmente pode chegar à finalização, que é o caso do feminicídio. O senhor, como advogado, o que é que poderia olhar para aquela câmera e falar com aquela mulher que não acredita na justiça, que não acredita que ela possa ser acolhida, que não acredita que aquele caso dela tenha solução? O que é que o senhor poderia dizer para essa mulher hoje, por meio de toda essa vivência? A gente vive momentos tensos, turbulentos nesse país. As coisas mudam, os governantes mudam, as leis se modernizam, mas uma marca constante da
da época da minha mãe, da época da sua mãe, da época da nossa avó, é a violência contra a mulher. A mulher que é mais frágil, a mulher que é vulnerável, em detrimento da força bruta de um homem. Então, falando diretamente com cada pessoa que sofre esse tipo de violência, não se cale. Porque essa violência doméstica, a violência de casa, ela começa muito pequena e acaba assim, como Joyce, acaba como a vítima do último final de semana, acaba como a próxima vítima do próximo final de semana. Ela começa com um distrato, ela começa com um tapa na mesa, ela começa com um menosprezo nas qualidades que você tem ou nos defeitos que você tem. E ela vai progredindo, até chegar na violência física e na consumação de uma violência. Tantas mulheres foram caladas ao longo desses anos todos, para sempre. É uma dor que não sofre só quem parte. É uma dor que sofre pai, mãe, irmãos, família. Essas famílias vítimas desse tipo de violência nunca mais são as mesmas. Nunca mais são as mesmas. Não existe superação de uma coisa como essa. De uma brutalidade dessa. Não há superação. Eu me recordo que depois desse júri eu fui procurado pela família e muito agradecidos. Eu me lembro que eu recebi um abraço que ela disse: muito obrigado. A justiça foi feita. Eu disse: não. A justiça não foi feita. A gente aplicou a lei. Justo seria se eu tivesse a possibilidade de devolver para a senhora a sua filha. Mas eu não tenho. Então, a única ferramenta eficaz que nós temos, Josi Carvalho, contra a violência contra a mulher é a denúncia. É a denúncia. É essa rede de apoio que, se hoje ainda é pequena, há anos atrás era pior ainda. Não se cale, denuncie. Tenha a Lei Maria da Penha como um cinto de segurança que a gente usa no carro. No primeiro indício de violência doméstica, procure uma delegacia, denuncie e requeira medidas protetivas. Porque tem mulheres que morrem com a medida protetiva e ainda assim são assassinadas. O cinto de segurança, quando a gente coloca no automóvel, que a gente sai, a gente não quer sofrer um acidente. Mas se eventualmente esse acidente acontecer, a gente tem aquela proteção do cinto de segurança do automóvel. É assim a Lei Maria da Penha. Não espere ser efetivamente violentada, agredida fisicamente. Tem que dar um basta. Isso tem que acabar. A tolerância com relação à violência doméstica tem que ser zero. E eu me sinto muito à vontade para falar sobre esse tema, para falar desse jeito que eu estou falando aqui agora, porque eu passei a minha infância vendo a minha mãe sendo vítima de violência doméstica. O meu primeiro grande caso, o caso expoente da minha carreira, o caso que mexeu com minhas entranhas, é de violência doméstica. Então, eu sou intolerante com esse tipo de coisa. Que forte, que forte. Doutor Tiago, quero só lhe agradecer por ter vindo aqui ao podcast, ter falado sobre a história de Joyce, que a gente precisa falar, sim. Às vezes existe um tabu muito grande da sociedade que a gente tem que calar diante de algumas situações, mas não, a gente sabe que, infelizmente, a família de Joyce até hoje sofre, e eu espero que Deus conforte o coração, mas a história de Joyce pode salvar outras mulheres que estejam passando por essa situação. Então, muito obrigada por ter contado, por ter falado dessa história aqui no podcast. Eu que agradeço, Josi, apesar de ser um tema extremamente triste para todos nós, principalmente para mim, pelo meu envolvimento com o processo, com o caso, com as pessoas, mas eu acho que a gente presta um grande serviço de utilidade pública, dando uma luz quando vai fazer aniversário de morte, agora dia 10 de outubro, que se avizinha. 20 anos do caso, e já estava na hora de a gente relembrar isso,
por todas as outras Joyces, por todas as outras Dávilas, por todas as outras Marias de Fátima, por todas as outras Marias da Penha. É por elas que a gente está aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. E agradeço a você também que está participando do nosso podcast. Você, falo diretamente com você, mulher, que esteja passando por qualquer tipo de violência. Denuncie. A gente tem o 180, onde você pode denunciar. Não se cale com o mínimo sinal que você tiver de relacionamentos abusivos. Eu quero agradecer demais a minha equipe aqui da Bendegol Propaganda, onde é gravado o nosso podcast, e eu volto no próximo episódio.